Vamos lá. Como começar do jeito certo e evitar cabeçadas? Eu acho que isso aqui, ó, teria que ser mais ou menos o mapa de todo gestor quando ele vai começar, iniciando, porque ele vai viver experiências que outra pessoa já viveu. Ele vai começar a sentir na pele experiências que pessoa já viveu. Não, ele não vai, ele não vai precisar passar por aquelas pedras. Então faz muito sentido. Então, quando eu falo como começar do jeito certo e evitar cabeçadas, eu até coloquei embaixo, um método gestor acima da média. Porque hoje em dia, gente, para ser um gestor de tráfego acima da média, você não precisa de muito. Entende o que eu estou falando? Você não precisa de muito. E para você ser um gestor para o seu negócio também, não tem nada de bicho de sete cabeças. É algo muito simples, é o que eu costumo dizer. É simples, porém não é fácil. Você precisa trabalhar para isso acontecer. O que acontece? Primeiro ponto, antes de tudo, eu preciso passar para vocês a filosofia nossa, filosofia da academia de tráfego, na minha cabeça, o que eu entendo que é os 7 princípios de como aprender tráfego pago. Então, isso aí eu preciso passar para implantar na cabeça de vocês. É rápido. Essa parte é muito simples, só que vocês precisam entender, tá? Vamos lá. Primeiro, networking. O networking é você viver com pessoas que falam a mesma língua de vocês. Imagina você fazendo network com a pessoa que fala chinês. Só pessoas que falam chinês. Você vai entender alguma coisa? Você vai se perder 100%, não vai fazer sentido para você. Então, o network aqui, ele é muito importante para tudo, né? E, inclusive, você que é dono de negócio, você que é gestor de tráfego, independente, você que nem iniciou ainda, não é nada nesse sentido. Desculpa, gente, não é nada profissionalmente falando, nesse sentido. Você precisa entender o seguinte: eu preciso estar no meio de pessoas que falam a mesma língua que eu. Ontem eu perguntei para uma parente minha, tá? Não vou citar, mas vamos lá. Eu falei para ela assim: quais são as expectativas para o ano de 2023? Quais são as suas metas? Não precisava falar de metas, né? Falei mais ou menos assim, no geral. Ela virou para mim e falou assim: sobreviver. Eu falei: meu Deus do céu, eu acho que eu estou vivendo perto de pessoas erradas. Pensei comigo. Eu falei: não, isso não é para mim. Viver perto de pessoas que falam que vai sobreviver 2023 não é para mim. Sabe por quê? Senão você vai ter que sobreviver também. Você quer trazer um mindset para tua cabeça, alternar e mudar totalmente o teu modo de pensar, você precisa trazer pessoas que falam a mesma língua que você. Network, primeiro ponto. Vamos colar em pessoas que falam. Por quê? O network ele vai te trazer linguajar do tráfego, ele vai te trazer o linguajar do negócio, ele vai te trazer algo que pouco você vai conseguir sozinho. Você precisa de pessoas para ir mais longe. Sacou? Número 2, ler o manual Survivor. Quando eu falo Survivor aqui, é para gerar de fato um desconforto na pessoa. Survivor nada mais é do que aquele sobrevivência. É o manual da sobrevivência. Mas por que sobrevivência? Quando você ativa o modo sobrevivência, é porque está muito difícil a situação. E de fato, gente, o manual da Bíblia, lá, da ferramenta, ele não é fácil de ler. A biblioteca de anúncios, tudo que envolve algo mais técnico, não é fácil de você ficar em cima ali, olhando e tudo mais. Então, o manual, não estou nem falando da biblioteca, estou falando do manual da ferramenta mesmo, do Google Manager, do Google Ads. Desculpa, do Facebook Ads. É você ler mesmo por lá. A gente tem hoje. Aí tem uma moto barulhenta aqui. A gente tem hoje uma. Opa. A gente tem hoje uma ideia dentro da academia que é o seguinte: eu tenho hoje um manual onde eu disponibilizo gratuitamente para vocês, quem quiser, é só me procurar, como ler a central de ajuda em 30 dias toda. Em 30 dias, você não tem que ler muito por dia, você vai ler pouco, mas em 30 dias você vai terminar de ler a central de ajuda. Poucas pessoas leem, poucas pessoas chegam até o final dela, porque é muito difícil, mas faz sentido. Você vai aprender muita coisa, tá? Número 3, amar a ferramenta. Você precisa passar tempo dentro da ferramenta. Gestor de tráfego, dono de negócio, que quer de fato aprender o negócio, precisa passar tempo dentro da ferramenta. Sabe quando você bate o olho em alguma coisa nova, que você nunca viu, você fica ali, ó. Aí você para, você pensa, raciocina. É porque você não tem costume de ficar sentado na frente dela para aprender. A partir daquele momento, você já começa a mudar esse pensamento. Já começa a trazer coisas diferentes na tua cabeça. Então, faz sentido. Amar a ferramenta. Você ir para cima, colar a bunda na cadeira e passar tempo nela.
Ter um mentor, isso aqui é muito importante. Quando a gente trata de tráfego pago, cada um tem uma visão e não tem nada a ver. E não é errado você ter mais mentores, tá? Mas quando você tem um mentor, você divide com ele a forma de pensar. Se você desculpa, calma, Matheus. Se você engajou com o cara, se você engajou com o mentor, fica com ele até você aprender o máximo que você pode dele. Eu tenho certeza aqui, gente, tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas que faz o seguinte, ó. Ele, ele tem uma pessoa em que ele tem confiança, só que, às vezes, a maioria dessas pessoas, quando fica muito tempo com o mentor de confiança, ele aprende muito, ele suga muito. Isso, na verdade, não é a maioria, é a minoria. Porque a minoria sabe sugar desse mentor o que de fato ele sabe. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas partem. Porque elas partem para um rumo diferente, algo que. Porque ela já aprendeu muito, ela já aprendeu a modelar nele. Então, ter um mentor faz sentido. E quando você tem muitos, talvez informações se divergem. Porque o marketing não é resposta absoluta. O marketing é algo que você pode. Tem uma mensagem ali, outra pessoa tem uma ideia aqui, a outra tem aqui. Por que gestão de tráfego não é mágica? Gente, para de riscar a tela aí. Por que gestão de tráfego não é mágica? Porque justamente isso, é você entender o seguinte: para cada um, existe uma estratégia específica, existe algo para fazer. Se eu vou pegar um cara de fisioterapia aqui na minha cidade, você for pegar um na sua cidade, e eu vou pegar qualquer outro, são estratégias parecidas e um pouco diferentes para cada um. Sacou? Então é muita divergência nesse ponto. Por esse motivo eu foco vocês para ter um mentor. Número 5, go to war. Isso aqui é o que mais vai fazer vocês dar um resultado. Porque quando vocês vão para a guerra, por exemplo, dono de negócio, quando você põe dinheiro, investe dinheiro no teu negócio e vai subir campanha, é ali que o bicho acontece. Mais uma vez, é ali que o filho chora e a mãe não vê. Eu gosto de falar isso. É ali que o negócio vai começar a gerar na cabeça das pessoas um negócio assim, ó, meu Deus, que frio na barriga. Que frio na barriga. E agora? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Mas lá no curso eu aprendi. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? O Go to War, que é o ir para a guerra, você vai sentir na pele. Aqui é o ponto que você mais vai aprender, vai dar aquela, sabe, aquela rampada, pum, dei uma nivelada acima, assim, ó, absurdamente, porque você foi para a guerra. Então não deixa de ir. Entende que se você for para a guerra de uma forma trabalhada, estruturada, seguindo os passos, eu tenho certeza que o final é um final feliz. E todos viveram felizes para sempre. Essa é a ideia, tá? Número 6, errar sempre. Aí você vai falar, Matheus, que errar sempre? Como assim? Não quero errar. Meu pai sempre me ensinou que não era para mim errar. A escola sempre teve um ensinamento grotesco. Para mim é grotesco e discorde quem quiser. Eu sei que tem professora, se tiver professora aqui, mas eu não estou falando nem dela em si. Eu estou falando em cima de estudos em que você para e pensa. O que acontecia na escola? Quando você tirava uma nota, quando você ia fazer uma prova, tinha 10 questões, você não acertava nenhuma, o que acontecia? Zero. Você passava vergonha na frente de todo mundo. Aí eu vou falar que isso é injustiça? Não, você não estudou, tudo bem. Só que a escola implantou na nossa mente que nós devíamos ser pessoas que não pode errar. Você não pode errar. Seus pais veio com esse pensamento lá, cultural, lá de trás. Você não pode errar. A escola veio e fortaleceu esse pensamento. Você não pode errar. Você não pode errar. Criaram pessoas covardes com medo de errar. Então, quando eu falo para você errar sempre, quanto mais você erra, faz muito sentido para você aprender com o erro. O erro te ensina demais. E o detalhe é o seguinte aqui, ó, o erro te ensina mais do que o acerto. O erro te ensina mais do que o acerto. Quando você erra, meu Deus, você começa a falar, tá, entendi, não vou fazer mais. E aqui entra um X, tá? Para quem tá pensando que eu tô falando besteira, aqui eu vou provar para você que não. Se você errar, você erra em coisas diferentes. Se você falhar, você está falhando na mesma coisa. Então não falhe, erre. Porque se você errar, você erra, conserta, aprende. Erra, conserta, aprende. Em coisas diferentes, muda a rota. Se você errar, você muda a rota. Então, cada hora você está traçando uma rota mais poderosa para o teu negócio. Então, erra sempre. E a última,
que eu gosto bastante dela, porque tráfego nada mais é do que teste. Você precisa testar. E o que é testar? Testa inchado. Vai bater na testa até você achar o negócio. Ah, Matheus, tem gente que chega no meu privado e fala para mim assim, Matheus, você tem alguma estratégia boa aí para me montar para uma hamburgueria? Você tem alguma estratégia boa para me montar para uma... Esse dia um cara chegou e pediu acho que é de sofá. Eu falei, cara, tenho. São estratégicas básicas para todos. E eu não faço especificamente porque quando chega no específico, aí a gente precisa testar. Por exemplo, para todos é o quê? É entender o mercado daquele público. Primeira coisa, você vai entender o mercado daquele público. Entendendo o mercado, você vai saber para quem que é aquele negócio. Você vai saber o público-alvo, você vai saber as maiores dores e desejos daquele nicho. Vocês sabem que é nicho, né? Nicho sumiu a palavra aqui. Mas nicho é, por exemplo, fisioterapia é um nicho, estética é outro nicho, hamburgueria é um nicho, sabe? Isso é o nicho. O nicho é o principal. É aquele principal em que você trabalha. Ah, eu faço dropshipping de lingerie. Você tem um nicho de lingerie. O teu nicho é esse. Então, só para clarear um pouco a mente de vocês. Testa inchada. Você vai simplesmente botar essa testa para rodar. Aí, voltando aqui o que eu estava falando. Eu passo essas estratégias básicas, aí ele fala assim, ó, mas e os criativos, qual que eu uso? Eu falo, irmão, agora chegou num ponto em que você precisa entender que a tua testa tem que ficar inchada. Eu até brinco. Não é de chifre, não. É de testar mesmo. É de você encher a cara, a parede de cabeçada dentro da ferramenta do Facebook, entendendo qual público é o melhor, entendendo qual criativo é o melhor, entendendo qual a cópia é melhor, entendendo todos os processos ali dentro. Quando você entende esse processo, eu tenho certeza que você vai começar a entender o seguinte: ah, faz sentido. Faz sentido, por quê? Porque a gente entende que é o seguinte, o resultado só vem através de teste. É teste para cá, teste para lá, teste para lá, teste para lá. Aí sim a gente consegue chegar em um determinado ponto em que o próprio Facebook, com a ajuda do Pixel, ajuda não, a excelência do Pixel no final, ele vai mostrando para você o que você precisa. É aqui que você vai, é para lá que você vai. E aí as suas campanhas começam a aumentar a performance porque você está ali batendo, batendo. Tem gestor de tráfego que acha que é rodar uma campanha por 7 dias, ele acha que vai ter resultado. Esquece isso. Esquece isso. Se ter resultado, beleza, é agregado para você, mas não vai com essa ideia. Não vai com essa ideia de que é fácil, tá? Princípios, aí aqui eu já entro numa parte, aquilo lá foram os princípios da nossa visão sobre o tráfego, como que você aprende, e aqui eu já quero falar com vocês sobre os princípios para tornar o gestor acima da média. É o que eu falei no começo. O gestor, para você ser acima da média hoje, você precisa de alguns requisitos. Requisitos. E esses requisitos, eles giram em torno de algo que depende somente de você. Então, é por esse motivo que, às vezes, muitos gestores não são acima da média. Muitos gestores não conseguem dar resultado. Muitos gestores começam e param. Muitos gestores não dão conta do negócio, porque acham que é muito difícil. Porque ele não senta a bunda na cadeira e não estuda. Vou falar de mim. Tem dia que 3 horas da manhã eu tô acordado. Hoje é um dia desses. Amanhã eu tenho treinamento de vendas, eu preciso preparar mais uma aula e eu tô, não tem problema. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Quando você entende que você ama o que você faz, você tem, desculpa a palavra, mas você tem tesão por fazer aquilo que você faz, você começa a entender o jogo. Você que é dono de negócio, senta a bunda na cadeira e fala assim, ó, esse é o meu negócio, o futuro da minha família depende desse meu negócio, o meu futuro depende desse negócio e eu vou arrebentar com esse negócio aqui. Eu vou entender ele dos pés à cabeça. Eu vou entender dos pés à cabeça. Então, quando você pensa em um princípio para se tornar acima da média, você precisa fazer o que os outros não fazem. Você precisa entender o que as pessoas não estão fazendo. O que as pessoas não estão fazendo. Que eu posso fazer e que eu posso não, o que eu devo fazer para me diferenciar. O primeiro ponto. Ah, gente, esse aqui. Eu vou falar, eu devia ter colocado ele mais para baixo, porque dizem que começa com mais ou menos e termina com fodástico, né? Mas eu coloquei ele como primeiro, mas de fato é um dos mais importantes. Todos eles são, mas é um dos mais importantes para a gente entender que o gestor de tráfego é fora da caixa ou não. Não adianta eu chegar em vocês, sentar com vocês e vocês falarem assim para mim, Matheus, eu tenho um negócio aqui de marmita fitness.
Essa semana eu tive uma reunião com um cara de marmita fitness. Aí ele me explicando, falando. E aí você ia falar para mim assim, ó, você já entendia desse mercado? Você já fez alguma campanha para esse mercado? Não, eu não tinha feito. Só que o que acontece, gente? Quando você começa a entender o mercado num todo, isso até é uma dica para vocês. Entender o mercado num geral, vocês entender crescimento, entender como que chama quando, as novidades ali, palavrinha, tudo aquilo que gera em torno de momento, sabe aquele momento do negócio? Nossa, o que está bombando agora? Aquelas paradas assim. Quando você tá por dentro do mercado, o mercado próprio ele te informa. Então, quando o cara veio com essa ideia para mim de marmitaria, primeira coisa que eu fiz antes, tá? Você já tinha feito? Não, não tinha feito. Marquei, agendei a reunião com ele, e assim que eu agendei a reunião com ele, eu fui estudar o mercado dele. Você fala estudar, é tipo dar uma lida e. Não. É entender de fato o que ele podia ampliar no negócio dele, é entender de fato o que ele podia agregar, e detalhe, nessa primeira reunião, se vocês estão me ouvindo, se não tiver, manda no chat. Nessa primeira reunião de apresentação do produto, você precisa gerar valor. E aí, quando você gera, como gerar valor? Você precisa dar como se fosse uma mentoria para o cara. Ah, mas eu não sei falar. Aprende. Ninguém nasceu sabendo. Ah, mas eu não sei. Aprende isso aqui tudo, ó. Se você treinar isso aqui tudo que eu vou passar aqui agora, eu tenho certeza absoluta. Eu coloco minha mão no fogo de novo. Que eu sempre falo que eu coloco minha mão no fogo, mas por algo que eu tenho certeza. Vocês vão ser diferenciados no mercado. Vocês vão ter, porque é o seguinte, gente. Eu não sei, eu não lembro o dado exato, mas de 100 negócios que abrem no Brasil todo ano, se eu não me engano, é 98, 95 que fecha. Os outros, pouquinho só. Eu sei que é uma porcentagem muito grande. Por quê? Por quê? Você acha que é por falta de grana? Você acha que é por falta de venda? A maioria deles não. A maioria deles é falta de organização financeira. Ele simplesmente mistura tudo com tudo, faz tudo com tudo e ferra no final. Mistura pessoal com profissional e alguma coisa. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas o principal ponto e momento aí da pessoa quebrar é aí, a desorganização. Então, eu só dei um adendo aqui para vocês donos de negócio e você gestor também. Quando você começar a faturar com esse mercado, você entender que esse mercado hoje ele tá bom e você precisa segurar o máximo que você pode ali, entendendo que é o seguinte, não vai esbanjar. Ah, começou a faturar como gestor R$ 5.000, que não é uma coisa difícil. Entende? Eu não estou falando que é fácil. Porque não é difícil para você não ficar viajando aí. Mas não é difícil, não é algo impossível. Você começou com R$ 5.000, você já quer comprar outro carro, você já quer tirar um carro zero, você já quer fazer. Não, calma aí, segura. Segura. Vai melhorando o teu espaço, vai fazendo tudo. É o que eu pretendo fazer agora. 2023 vai ser um ano absurdo. Então é assim que a gente vai crescendo. Então, quando eu vou entender de mercado, eu trago essa linha. Por que eu estou segurando no entender de mercado aqui? Porque é um dos principais. Entender de mercado faz todo sentido quando você entende que a pessoa que você vai fazer a reunião, o teu cliente, ou você mesmo, você precisa entender. O teu cliente, às vezes, ele nem entende de coisas que você, gestor, sabe. E é aqui que está a mágica, ó. Se o cliente entende que você entende mais do que ele, diante de do negócio dele, eu vou falar, meu Deus, esse cara que eu estava precisando, hein? É esse cara aqui que vai fazer a diferença no meu negócio. Sacou? Então é dessa forma que a gente consegue entender e enxergar as situações, tá? Primeiro, entende de mercado. Segundo, comprometimento. Esse comprometimento tem tudo a ver com cumprir promessas que você fez lá atrás. É você não deixar as coisas para depois. É você entregar de fato aquilo que você prometeu. Beleza? Profissionalismo, apresentação, é você ter de fato um profissionalismo ali na hora que você vai apresentar o teu produto. É você criar uma apresentação de PowerPoint, uma apresentação básica que seja, com os inscritos, mostrando quem é você, mostrando alguns cases, se você já tem, se não tem, não tem problema, se não tem, é sossegado, isso aí a gente consegue
levar isso em consideração depois. É levar de fato algo que o cara vai falar assim, ó, eu estou fechando com uma empresa, eu não estou fechando aqui com um cara nada a ver. Eu não estou fechando com um cara que fala que é gestor, mas não tem nada de gestor. Dois não, quatro, a entrega. Entrega tem tudo a ver com comprometimento, porque se você se compromete com a pessoa, você tem entrega. E quanto mais entrega você tem, melhor é a experiência daquele cliente com você. Aquele cliente, ele traz uma experiência através da tua entrega. Se você se compromete com ele e não entrega aquilo que você tem, ou que você prometeu, meu, pode ter certeza, o teu negócio vai ficar mal falado. Encantamento. Meu, esse aqui, talvez na venda, é a principal técnica, é o principal ponto ali do funil. É você entender que o encantamento, ele faz parte do pós-venda. Sabe depois que você... Eu vou usar um exemplo aqui, não se escandalizem. Normalmente é homem, tá? Então eu vou usar exemplo porque eu sei que só tem gente adulta aqui. A venda é o seguinte, gente. Isso é o processo de venda. Vou falar um pouquinho disso aqui só para vocês entenderem. O encantamento ele é o que acontece depois que o cliente te pagou. O cliente te pagou e você gerou para ele o encantamento. Tem vendedor que simplesmente esquece. Tem vendedor que ele faz a venda e ele acha que o dinheiro que caiu na conta dele agora, ó, pum, caiu na conta aqui. Ele já comemora. Ah, vendi, acabou e bora para o próximo. Esquece que o pós-venda faz muito mais sentido do que a própria venda. Lembra de uma coisa: quando uma pessoa compra de você na primeira vez, o mérito é seu, porque você vendeu para ela. Só que quando ela compra a segunda vez, terceira vez, quarta vez, o mérito é do seu produto ou serviço, que é bom, que teve entrega, que gerou experiência, que gerou over delivery na cabeça do cliente. Então, se ele comprar só uma vez, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu não falo que isso é regra no geral, não. Às vezes o cara compra uma vez e muda. Tá tudo certo. Se é um negócio físico. Mas, por exemplo, você gestor que o cara ficou um mês com você e não quer mais, às vezes não é nem por falta de resultado. É por alinhamento de expectativa, é por encantamento e entrega que você não teve. Faltou. Você precisa ter esse encantamento. E quando eu falei para vocês que era uma conversa de adulto aqui, é o seguinte: o encantamento, na verdade, nada mais é do que... Sabe aquele cara que acabou de fazer amor com a mulher dele e vira pro canto e dorme? É mais ou menos o vendedor que simplesmente vende e esquece de encantar o cliente. É mais ou menos. Vocês vão lembrar, vocês vão fazer uma analogia comigo, junto comigo aqui. É praticamente isso. É o cara que não pensa que o encantamento faz sentido. E o que o encantamento traz? A fidelização. Porque se você encanta o cliente, automaticamente a fidelização ele vai ficar com você. Porque com o encantamento, ele vai ficar vidrado nas coisas que você faz para ele, ele vai começar a entender que ele é dependente de você para o negócio dele. A fidelização faz o quê? Indicação. Então você aumenta o LTV dele, que é o tempo, o lifetime value, que é o tempo, a vida, né, do cliente dentro da tua agência, e você também aumenta o faturamento, porque o cara, além de ficar com você, futuramente você vai poder fazer um upsell para ele, que ele vai fechar. O que é upsell, Matheus? É você oferecer um produto de maior valor para quem já está na tua base, a pessoa confia em você e essa pessoa compra. É você, aumentou, up, push. E aí, ó, pra você ver, você vai ganhar aqui e você vai ganhar na indicação. A indicação depende muito do encantamento e da fidelização. Sacou? Então você entende que, faz muito sentido quando você entrega algo a mais do que o cliente estava esperando. Solução de problemas. Você precisa ser um gestor, solucionador de problemas. A maioria dos problemas que os clientes têm, você precisa saber solucionar. Matheus, eu preciso entender de tudo do negócio dele. Não estou falando dele em si. Se você entender de mercado, você consegue solucionar, às vezes, se você for na loja ou no negócio, você que tem um negócio, independente, você vai conseguir bater o olho e falar, caraca, aquilo ali não funciona. Caraca, aquela equipe de vendas ali tá fraca. Cara, nossa, não. Vamos fazer o seguinte, não seja invasivo. Mas se ele te deu permissão para você mentorar ele, ó, por que você não faz aqui, ó?
Por que você não muda aquilo ali? Por que você não altera aquilo? É um negócio que você vai começar a entender, as pessoas vão começar a te ver como uma referência naquilo com o tempo. Por quê? Você soluciona problemas. E por que muita gente desiste do negócio? Por causa de problemas. Se você for um gestor que se... Olha para você ver que louco. Nem eu faço isso, tá, gente? Eu tô dando uma ideia para vocês aqui que até é bom vocês colocar na pauta. Eu não faço porque eu não sou especialista em finanças e hoje eu entendo pouco de finanças, mas quem tem essa dicção aí para finança já pode fazer o seguinte, ó. O cara que está na solução de problemas, o cara que está precisando hoje de um gestor, mas ele não tem condição de pagar, e você sentiu que o cara, de fato, ele tá lutando, o negócio tá ali, só que ele tá dando varada na água, como chama aqui em Minas. A gente fala muito isso. É aquele negócio de tentar fazer alguma coisa e não acontecer nada. Você entrar com a solução de problemas dele. Falou, ó, é o seguinte, vamos lá. Eu já percebi, você primeiro tem um feeling e depois você entende que já percebi onde que tá teu problema. Se você fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu tenho certeza que você vai mudar. E aí você entra com a parte financeira, que é pouco explorada hoje, que os gestores de tráfego só quer saber de fechar negócio e apertar botão, só. A ideia do gestor de tráfego hoje é você fechar contrato aqui, apertar botão amanhã. Isso não é verdade, não pode ser assim. É você o seguinte, ó, meu amigo, eu tô aqui para te ajudar. Eu percebi que a tua parte financeira está totalmente desorganizada. Eu quero te dar uma mentoria sobre isso. Antes de tudo, não vou te cobrar nada. Eu vou te ensinar como você vai organizar suas finanças. Primeira coisa. Meu Deus do céu, isso é encantamento. Isso é encantamento. É você mostrar que você está preocupado com o negócio do cara. E não esquece, gente, o mundo dá voltas. Se você de fato fizer um bom trabalho e ele começar de fato colocar isso em prática, e depois você falar assim, ó, daqui a um tempo, ele vai te chamar, ele vai falar para você, cara, aquela mentoria que você me deu lá atrás abriu a minha mente e hoje eu estou muito mais organizado e hoje eu tenho condição de contratar você. Quanto é o teu trabalho? Sabe quando você fala de plantação? Plantar aqui, uma semente ali, uma semente lá. E o detalhe é o seguinte, essa mentoria sua você pode gravar. Você pode gravar e fazer conteúdo para outros. Meu, não faz sentido você ficar parado. Não faz sentido. Existem muitas pessoas precisando de vocês solucionarem problemas para eles. Muitas pessoas. Então vai para cima. Um bom gestor de tráfego fora da caixa precisa ser estrategista. Ele precisa pensar em estratégia. E como que ele pensa em estratégia? Entendendo o mercado. Você está vendo que o fator entender mercado, você soluciona problemas, você é um bom estrategista, você tem inúmeras vantagens além de tudo. Então começa a entender mercado. Entra dentro de uma loja, começa a avaliar o ponto dela. Começa a entender a equipe de vendas em si. Meu, eu sou um cara muito chato com isso, porque eu entendo um pouco de mercado. Se eu chego num lugar e a equipe de vendas é péssima, que a maioria delas é ruim pra caçamba, eu já desanimo. Falar, não, um lugar tão grande desse aqui, o dono não teve a capacidade de colocar esse povo para treinar. Ele não colocou na mente desse povo um brilho no olho ali, para ele começar a entender que o chão de loja é aquilo mais importante. Eu falo, caraca, velho, que louco isso aqui, eu não vou comer aqui. Aí parece que enjoamento não é simplesmente você entender que é, meu, se uma pessoa te trata bem, você até compra mais do que aquilo que você queria comprar. Se tem uma entrega ali, entendeu? Então tem tudo isso. Então, para você se tornar um estrategista, você precisa entender de mercado. E hoje, gestor estratégico é muito valorizado. Porque o cara entende o que ele precisa fazer. Não é aquele gestor de apertar botão. Vamos para cima. Ih, mas de novo. Eu acho que foi tão importante o mercado que eu dupliquei ele aqui. Isso que vocês desconsideram, tá, gente? Autoridade. Você fazendo tudo isso aqui, ó, você entendendo de mercado, você solucionando problemas, você sendo um gestor estratégico, você tem autoridade. Essa autoridade ela vem com o tempo. Com o tempo. Não é amanhã que você vai sair tendo autoridade, não. É com o tempo. É postando conteúdo no seu Instagram. É postando conteúdo assim de forma estratégica na tua página ou onde você posta. Se posicionar de fato. A autoridade ela vem de posicionamento. Você hoje se considera um gestor de tráfego mesmo sem cliente? A pergunta fica no ar.
Você hoje se considera gestor de tráfego, mesmo sem faturar como gestor de tráfego? Se você fala que sim, meu, vamos para cima. Essa é a resposta. Se você fala que não, é porque você não entendeu o jogo. O gestor de tráfego, ele é a partir do momento em que ele pega um cliente, beleza, na prática. Mas primeiro ele precisa mudar aqui, ó. Ele precisa entrar no Instagram dele e fazer uma reformulação lá dentro. E eu vou dar uma aula de como criar um Instagram foda para gestor. Mas isso depois. Ele precisa criar essa ideia lá. Tipo, meu, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, aquilo. As pessoas precisam ver. Hoje em dia as pessoas, antigamente as pessoas me chamavam de blogueiro, de blogueirinho, não sei o quê. E hoje em dia alguns deles vêm e pedem ajuda pra gente para fazer alguma coisa dentro da internet. É um reconhecimento que não passa na parte de arrogância, passa na parte de aprendizado mesmo, de você entender que bater o pé em cima daquilo que você quer vale a pena, que um dia as pessoas vão começar a te reconhecer como referência no negócio. Então faz muito sentido. Para você se tornar autoridade, você precisa fazer isso. E você precisa dar resultado. Gestor fora da caixa, ele dá resultado. E como, Matheus, que eu dou resultado, eu tenho medo demais de pegar um cliente e não dar resultado para ele, porque não sei o quê. Faz tudo isso aqui que está aqui atrás, ó. Entende o mercado, entende o comprometimento, leva profissionalismo, entrega, encantamento, solução de problemas, seja um estrategista, entende o mercado de novo, tem autoridade no que você está fazendo, porque quando você fala com ousadia, com mais dedicação, assim, você mostra para a pessoa que você tem confiança naquilo que você faz. E aí, automaticamente, os resultados vão chegar. Fechou? Aqui eu vou passar um pouco. O que é gestão de tráfego? Alguém tem alguma dúvida aqui? Isso aqui é o mapa para você começar de um jeito mais certo possível, tá? A minha questão é, no tempo que você falou de 7 dias, como é que você vê essa questão do tempo de estar anunciando para poder entender as métricas, mudar de estratégia, otimizar a campanha? Tá, vamos lá. Relacionado a essa dúvida aí, por que 7 dias, Matheus? Porque a fase de aprendizado do Facebook hoje, ela demora na média de 7 dias para sair. E toda campanha nova que eu começo dentro do Facebook, ela passa por uma fase de aprendizado. O que é a fase de aprendizado? É onde a inteligência artificial do Facebook, ela está te mostrando, desculpa, ela está tentando entender quem é o seu público, quem são as pessoas que de fato vai chegar até você, quem de fato precisa chegar até você, a tua participação dentro do leilão, quem de fato é a pessoa que você vai trazer ali, os teus lances, então tá tudo englobado dentro da fase de aprendizado. E, Matheus, por que eu preciso ficar 7 dias? Porque isso é uma regra do Facebook agora. Então, 7 dias precisa ficar para quê? Ou 7 dias, ou ter mais de 50 eventos personalizados. Por exemplo, se aconteceu 50 eventos dentro daquela campanha, a fase de aprendizado ela já deixa de existir em menos de 7 dias. Só que isso significa o quê? Que a campanha está performando bem. E aí eu falo, para que mexer em uma campanha que está performando bem? Entendeu? Então, mantenha a campanha por 7 dias, pelo menos. Você vai sentar a partir disso e vai entender as métricas. Entende o que está acontecendo? CTR tá bom, o CPS tá bom, o CPM tá bom, o índice de tudo ali tá bom, alcance legal, as pessoas estão clicando, tá chamando atenção. Beleza, a partir disso, o que você vai fazer? Volta para rodar de novo. Não para o negócio que tá bom. Você vai fazer otimizações de 7 em 7 dias. Isso é a minha forma de trabalho. Otimizações de 7 em 7 dias, tá? Depois que saiu da fase de aprendizado, aí você pode brincar com a campanha. Mas, antes de sair da fase de aprendizado, tenha essa visão inicial, pelo menos. Tá bom, Sandro? Obrigada. Show de bola. Se ficar com mais alguma dúvida e não responder, não tem problema. Guarda que no final a gente vai para cima. Então, a gestão de tráfego consiste em: primeira coisa, gerar dados. Você precisa investir para geração de dados. Segunda coisa, coleta de dados. Todos os dados que você, tudo que aquilo que você investe, você precisa coletar eles numa planilha, entender. Depois você precisa analisar e perguntar: o que vocês querem me dizer? As campanhas estão performando bem? Tá legal? Tá bom? Não, não está. Aí são perguntas que você tem, depois de perguntas você tem respostas. Otimização, melhorias que você vai fazer depois disso e
Você entendendo esses 4 pontos, é a chave do tráfego aqui também. Quando você entende que você precisa gerar, coletar, analisar e otimizar, o tráfego pago se gira em torno disso. Por isso que eu falo, gente, que tráfego pago é uma das melhores profissões que tem para se trabalhar. Você não gasta tanto tempo com o cliente, você às vezes tem que resolver problemas, na maioria das vezes. E isso é lindo, porque você aprende pra caramba. Só que eu falo, o gestor em si, o trabalho do gestor em si é você fazer a ideia. É lógico que não é só isso aqui, gerar, coletar, analisar, otimizar. Você precisa fazer a entrada, você precisa fazer o onboard do cliente, você precisa fazer todo o processo ali. Mas quando chega nessa parte, é muito mais simples, tá? E aqui eu vou citar com vocês também os principais erros do gestor iniciante. São erros assim que não faz sentido. São erros que, de fato, aconteceu muito comigo também, então eu falo não faz sentido hoje para mim. Mas talvez vocês cometem e a gente vai ter que acabar com eles hoje. Existem alguns erros grotescos que o gestor comete no início e que pode e deve ser evitado. Número um, desculpa. Não ter uma apresentação. Ele precisa ter uma proposta. Ele precisa mostrar para o prospect, que é o prospecto, que é a pessoa que está ali, que ele está interessado nele, uma profissionalização. Ele precisa disso. E quando ele chega ali sem nada na mão, nada, você pode abrir o seu celular, e pegar ele e simplesmente falar assim, ó, meu, eu tenho notas aqui, ou se não, você faz uma planilha no PowerPoint, joga dentro do celular. Abre no celular, não tem problema. Não é desculpa para falar que não tem tablet, não tem iPad, não tem não sei o quê. Não, para com isso. A maior parte das pessoas dá muita desculpa. E quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada, é o que a gente já sabe. O cara que é bom em desculpas pode esquecer. Não serve para mais nada. É muita desculpinha, tá? Então, sem desculpa. Número 2, não tem uma comunicação periódica. Depois que o cliente entra, gente, isso aqui é dica avançada, para você entender o processo de entrada. O cliente ele tem uma tendência de todo dia que ele acorda querer demitir você. Todo dia que ele acorda, ele fala assim: ah, não, que lá só está sendo um gasto. Putz, se ele já tem essa tendência para puxar lá, por que não falar com ele, não todo dia, mas ter uma comunicação periódica com ele para ele saber que você está lembrando dele. Sabe por quê? O teu cliente não é obrigado a saber o que você faz atrás das telas. Ele não entende. Quem entende é você. Quem tem que passar para ele o que você faz é você. E faz muito sentido quando você entende isso e fala, cara, tudo bem, agora entendi. Agora sim. Porque o cara, ele não tem obrigação nenhuma, ele tá ali pagando você para solucionar o problema dele. Mas se você não mostra que tá trabalhando, ele acha que você não tá trabalhando. Não mostra resultado, não é transparente, não mostra nada. Simplesmente não fala com o cara. Já, ô João, seguinte, tô parando aqui com o tráfego aqui porque eu não tô gostando do trabalho. E acabou. Eu falo porque isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. Eu já perdi cliente por falta de organização aqui, na minha comunicação com ele. Parece que você abandona o cara, sabe? Isso é sentimento de abandono, é perca total. Número 3, não faça um alinhamento de expectativa. Quando você vai entrar com o cara, entende isso, na reunião. Existe a reunião de apresentação, existe uma pós-reunião, se for preciso, dependendo da negociação, é mais uma de apresentação, mas as básicas é o quê? Reunião de apresentação, a reunião de negociação e a reunião de entrada. 3 reuniões para você fazer com o gestor com o cliente de tráfego no começo, e você acha que ai, nossa, é muito simples aqui. Não, não, velho, calma aí. É algo que você tem que saber de todas as reuniões. O que eu vou falar na primeira reunião? O que eu vou falar na segunda reunião? Qual que é o desfecho da terceira reunião? E o que eu faço depois que o cliente entra na minha agência? E agora? Eu sei que isso gera um desconforto em vocês. Mas voltando aqui, isso aqui eu também vou passar para vocês mais para frente. Mais para frente não, até nas próximas aulas. Quando você não faz um alinhamento de expectativa, que é na primeira reunião, lá na frente, quando você marcou com o prospect de apresentar para ele, gera na cabeça dele o seguinte, ó. Tráfego faz milagre. Amanhã eu vou bater minha meta de venda, porque o cara vai começar o tráfego hoje comigo. Eu vou estourar de vender, porque eu vou ser o... E se o prospect pensa isso, sabe quem que é o... Vamos falar um português chulo aqui. Sabe quem que é o bosta do negócio? É você.
Sabe por quê? Você não conseguiu alinhar a expectativa dele. Se o prospect faz isso, é porque você foi muito ruim na sua apresentação inicial. Quando você entende que alinhamento de expectativa tá tudo, é tudo. Primeiro ponto, alinhamento de expectativa é você colocar a expectativa do cara lá embaixo. Ó, ah, não, porque logo no começo eu... Não, 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 não. Calma aí. Eu não tô aqui para prometer mundo e fundo para você, não. Eu tenho que entender. O cara, e outra coisa, o cara não vai investir muito no começo. Como que vai prometer resultado? Como vai prometer coisas lindas e maravilhosas para ele? E nem se ele fosse investir 10 mil por mês de tráfego pago, não faz sentido nenhum. Ele poderia ter resultado. Só que resultado, para compensar os 10 mil, ele não ia ter. Porque está começando. Vamos com calma. Ah, mas qual que é o recomendado para o cara começar a investir? Meu, eu não dou recomendado. Eu dou recomendado para o cara da forma que é a mais padrão. Depende muito do negócio do cara. Se você vai vender uma casa, uma imobiliária, um high ticket, um negócio mais assim, não faz sentido você querer investir R$ 1.000 por mês. Você vai ter que investir um pouco mais. R$ 1.000 até dá para começar, mas você vai ter que entender que aos poucos você vai ter que dar um upgrade. Se você vende uma hamburgueria, não precisa você investir tudo. Porque talvez você vai investir 1.500 numa hamburgueria. Com R$ 1.000 você já alcança o raio que você atende e a tua campanha começa a ficar ruim. Então não faz sentido, investe menos. Entendeu? Então cada negócio você tem que investir um ponto diferente. Não é igualmente para todos. Analisa o negócio, por isso que é bom entender de mercado. Analisa o negócio primeiro. Então você precisa fazer esse alinhamento de expectativa para o cara entender o seguinte: ah, entendi. Sabe aquele detalhe que ele dá aquela. Você senta com o cara tá aqui ó, nas nuvens, você vem e fala assim: ó, não, tráfego não é milagre. Você enfia uma agulha dentro dele assim e ele murcha. Ah, entendi. Ele mesmo que ele dá uma. Mas, meu, faz sentido você ser transparente. O princípio para o gestor se tornar um cara fora da caixa também, agregando mais naquela ideia, é ter princípios. O princípio é ter princípios. É você entender que você não pode vender tudo para todo mundo. Isso é uma regra tola. Ah, bom vendedor é aquele que vende tudo para todos. Não. Eu não preciso de tudo. Por que você vai me vender tudo, meu? Você precisa vender. O bom vendedor é aquele que vende o que a pessoa precisa. E ainda faz ela falar assim: nossa, caraca, o encantamento, ó. Meu Deus, que louco. Eu comprei esse negócio, foi a solução do meu problema. E, ó, tá de parabéns. Agora, quando você empurra uma coisa que ele não precisa, ele vai lembrar de você. O seu tempo no mercado não tem longevidade. Quando você não tem princípios. Sacou? Então faz um alinhamento de expectativa legal. Entende que o cliente, mesmo que ele fala para você, nossa, sério, mas e aí? Aí você entra com contorno de objeções. Mas espera, o tráfego ele não é milagre. Por quê? Porque eu, gestor, nós gestores, entramos como o meio de campo que liga a defesa ao ataque. Você, que é a equipe de vendas, estão no ataque. Nós, gestores de tráfego, tá ligando a defesa. Quem que é a defesa? A defesa é a equipe dele. Ou a defesa é o negócio dele em si. Nós vamos entrar aqui para quê? Para jogar a bola na cara do gol para você, ataque, fazer o gol. Nós não fazemos o gol. Nós levamos pessoas até vocês. Sacou? Você vai clarear a mente do cara porque ele não tem obrigação de saber. Quem tem obrigação é você que está estudando. E que deveria estar estudando mais ainda. Vamos para cima, vamos para cima. Número 4, não demonstra profissionalismo. Tem tudo a ver com o número 1. Você chega de qualquer jeito para fazer reunião, você não... Por exemplo, vai fazer uma reunião, eu tinha um gestor de tráfego, você não tem noção, não. Eu pedi para ele fazer uma reunião uma vez, com um cliente nosso que estava entrando, sabe o dia que ele fez a reunião? Deixa eu ver quem está assim. Igual com todo mundo. Olha, o iPhone aí, ó. Usuário do Zoom, sei lá, não tem nome, hein? O usuário do Zoom não sei quem é. Mas, por exemplo, ele estava desse jeito. Apresentando para o cara, ele estava simplesmente sem câmera. O cara olhando, eu falei depois, meu Deus do céu, o que eu fui fazer na minha vida com esse gestor aqui? E aí você fala, não, tá tudo errado, profissionalismo. Durante a reunião de apresentação, o cliente tem que ficar com foco em você. Se você senta numa mesa com o cara e tem foco, o cara tá atendendo o negócio dele, não, marca para outro dia. Ele precisa estar prestando atenção em você. Porque qualquer desatenção
É um ponto negativo para você concluir tua venda. Lembrando, na reunião de apresentação não existe venda, tá? A primeira reunião que você faz não existe venda. Esquece vender na primeira reunião. A primeira reunião você só apresenta o produto, mostra para ele de fato, olha, isso aqui vai mudar aqui, aqui, aqui. Ah, mas quanto que é? Olha, uma dica, tá aqui, ó. Quem tiver com caneta, anota. Eu não vou falar para você o valor agora, preço, na verdade, porque o valor eu já tô te falando. Porque eu já gerei valor para você para caramba aqui, você já entendeu o porquê que é bom para o teu negócio, mas eu vou mostrar para você em preço na partir da próxima reunião de negociação nossa. Pode ser. Por quê? Eu trabalho com projetos personalizáveis. Eu não trabalho com preço único. Eu sou um cara que eu penso de acordo com o negócio. Aí você pode até fazer uma analogia. Faz sentido eu cobrar para você ou de você a mesma coisa que eu cobro para um construtor que fatura 5 milhões por ano? Não faz sentido. Faz sentido eu ter estratégias para o teu negócio, que é um negócio de, por exemplo, de dono de esfirraria. Estou falando de coisas simples aqui. A mesma estratégia que eu tenho para uma imobiliária? Não faz sentido. Então, nós precisamos sentar essa semana com a nossa equipe. Isso gera na cabeça do cara, profissionalismo. E mesmo que você não tenha equipe, segura aí, ó. Eu vou depois ensinar vocês a fazer uma parceria, fazer essa parada para vocês pelo menos ter alguém. E você vai falar o seguinte, ó, eu vou sentar com a minha equipe, vou fazer um brainstorm e vou definir com eles algumas coisas. Na reunião, na próxima reunião nossa, você não precisa falar que é reunião de negociação, senão você assusta o cara. Só você que sabe disso. Na próxima reunião nossa, a gente vai passar para você todo o processo aqui. Fechou? Tá bom. Acabou, você não vendeu nada pro cara e o cara vai saber o seguinte, ó, quando você fala isso, tem muito gestor que ele quer vender na hora que tem oportunidade. Se o cara pergunta o preço, ele já fala, é R$ 500, é R$ 300. E aí, vamos fechar? Calma. Parece que aquilo ali é a vida dele. E independente, não tô rindo da situação em si. Eu tô rindo porque o cara ele perde muita venda por isso. Ele precisa entender o time. O time é o principal. Numa reunião uma reunião de apresentação, ele nunca vende. Ele se vende primeiro, ó, eu tô me vendendo. Ele constrói um relacionamento com o prospect. A ideia é essa. A reunião de apresentação, construir um relacionamento. Para que na reunião de negociação as objeções sejam menores. E você chega a um ponto em que, opa, conectei com o cara na primeira reunião, abri o jogo com ele, ele conectou comigo, eu percebi, e ele está muito mais leve para fechar comigo, porque ele já confia no meu trabalho. Sacou? Vamos lá. Número 5. Não sabe fazer perguntas. Meu, faz o seguinte. O que tem sempre por trás de uma pergunta? Respostas. Não deixe de fazer perguntas. Ah, Matheus, eu não sei o que eu falar para o meu prospecto. Você não precisa saber. A primeira reunião, normalmente, você precisa entender o mercado dele, não dele específico. Talvez o que você vai fazer? Estudar o mercado, no geral, dele. Você vai entrar no Instagram dele, avaliar um pouco como que ele posta, se ele não tem constância na postagem, se ele tem store rodando todo dia ou não, se o engajamento dele tá bom ou não, se ele comprou seguidor ou não, porque comprar seguidor é a pior porcaria que as pessoas fazem. Ah, porque é barato. E daí? Só porque é barato, eu vou comprar tudo que é barato. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque aí você começa a entender o seguinte: através de tudo isso que você sabe do negócio dele, você vai fazer perguntas mais assertivas. Fazendo perguntas mais assertivas e melhores, você vai ter o quê? Respostas para colocar diante de um bloco de notas para você simplesmente depois sentar. Depois daquela reunião, você vai sentar com o teu time ou com você mesmo, você vai pensar e falar assim, ah, tá, entendi. Isso aqui eu posso fazer para ele, isso aqui eu vou pensar numa estratégia, isso aqui, não sei o quê. Ele já te deu respostas. Então, aprenda a fazer perguntas. Para de achar que venda, você tem que falar tudo que você sabe. Não. Você já entrou numa loja que o vendedor não deixa nem você perguntar, ele já sai falando, falando, falando. Chega um ponto que você fala assim, ó, tchau. Não quero saber. Então, aprenda a fazer perguntas. É aqui mora um dos pontos do jogo. Número 6, faz over delivery. Quando você entrega, quando você entende de encantamento, esse over delivery, ele é um dos pontos-chave. Over delivery é tudo aquilo que você entrega acima do que você promete. É tudo aquilo que você prometeu. Ah, eu prometi isso, mas eu vou entregar a mais. A pessoa vai se sentir, nossa,
E outra coisa que eu falo para ti, mostra que você está entregando a mais, porque as pessoas são ingratas. Isso aqui eu tenho certeza que poucas vezes você vai ouvir falar em curso. Você pode ter feito curso imenso aí, você não vai ouvir falar. É muito detalhe. Muito detalhe. Eu estou passando para vocês de vivência. É real life mesmo. É aquela vivência no tráfego que você fala. Eu vou pegando aos poucos as ideias, o comportamento do dono, o comportamento do... Ah, tá, entendi. Adianta fazer muito over delivery? Também não. Ao invés de se tornar over delivery, se torna um imbecil over delivery. É aquele over delivery que você faz muito a mais daquilo que você prometeu e que você poderia estar cobrando e recebendo por aquilo. Então você tem que ter um equilíbrio. Você prometeu aqui, entrega aqui. Não entrega aqui não, ó, porque essa parte aqui de cima, você pode estar cobrando para isso. E pode, quem sabe, ser até o teu upsell em cima do cliente. Sacou? Então faz um over delivery, entrega para ele, mas calma, vai devagar, entrega tudo de graça. Foca seus esforços apenas em dinheiro. Meu, o profissional que entra no mercado focado em dinheiro, ele é um profissional fracassado. Eu falo claramente isso. Claramente eu discuto com qualquer pessoa essa ideia. Por quê? Se eu estou focado em dinheiro, eu estou focado apenas no meu umbigo. Então você não vai fazer o teu cliente ter resultado. Você está preocupado na venda, você não está preocupado no pós-venda. Você está preocupado em vender para ele, em entrar dinheiro na sua conta no Pix. Mas você não está preocupado em entregar para ele o resultado que você prometeu. Aquela experiência, aquele encantamento, aquilo tudo, você não está preocupado em ser sólido no mercado. Porque se você entrega experiência, entrega encantamento, o cara vai fidelizar com você e ele vai te indicar, você vai crescer. E você não está preocupado com isso, você está preocupado com dinheiro. Não tenha dinheiro como fim. O dinheiro é o meio para te levar em algum lugar. Se o dinheiro for rasgado, simplesmente é um papel. Se você rasgar ele, não vai acontecer nada. Só que o que o dinheiro faz na cabeça da pessoa? As pessoas acham que o dinheiro é o fim. Aí eu vendi, vendi. Acabou. Morre ali. Aí a entrega e o encantamento já era. Agora, quando você entende que o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito de que você faz, você não comemora quando você recebe. Você vai comemorar quando você entrega. Quando a pessoa fala assim para você, ó, vou dar um exemplo de um nome aqui que está aqui comigo. Ô, Janice, eu gostei muito de você. Teu trabalho está muito legal. Eu gostei demais da tua performance ali das campanhas que você subiu, dos criativos que você botou lá dentro, de tudo que está acontecendo. Gostei também dessa troca de ideias, dessa comunicação que você está tendo comigo. E a gente se sente bem hoje. Uma pessoa que a gente sabe que entende do negócio, sabe fazer do mercado e que se preocupa com o nosso dinheiro investido. Gestor de tráfego normal não quer nem saber. Ah, deixa eu gastar essa parada aqui que não é meu mesmo. Quando você entende que você é como se fosse um sócio do cara, aquela empresa é praticamente sua, você veste a camisa dela, até indicar a empresa para outras pessoas, você indica, se for alguma coisa mais assim, popular. Então você começa a entender que isso faz parte da ideia de princípios. Que a ideia de princípios é entender que você não faz por dinheiro, você faz para ajudar um negócio. Sabe quantas pessoas você ajuda quando você é gestor de tráfego? Sabe quantas pessoas você está indiretamente ajudando? Se ele tem 10 funcionários, cada funcionário depende daquele negócio, mais a família do dono, quantos familiares tem cada funcionário ali? Vamos botar na média de 3, baixo. Você já está ajudando 30 pessoas indiretamente. Porque se o negócio dele crescer, essas 30 pessoas vai manter comida na mesa, vai manter roupa, vai manter tudo. Se o negócio dele ferrar, não falo que a culpa é sua, não. Isso você não tem que assumir culpa que não é tua. Mas se você não entregar, você pode sentir um pouco dessa culpa. A gente tem que entender isso. O jogo é esse, o mercado é esse. O mercado ele está lotado de gente que fala que faz tráfego, mas não preocupa com o cliente, não preocupa com o dinheiro dele. E que se o dinheiro dele acabar, o que vai acontecer? Você é o primeiro a ser demitido. O cara não se preocupa com o detalhe de que ele vai ser o primeiro a ser demitido se der tudo ruim. Ele está preocupado com agora. Então, começa a pensar no depois. Fechou? Número 8, é um pato. É aquele gestor que gosta de fazer tudo e não faz nada. O pato não anda, não voa, não corre, nada, não faz nada direito. É o gestor que não sabe fazer nada. Ele faz tudo, mas ele não sabe fazer nada. Ele não é especialista em nada. Ele não é um cara que, se especializa em algo, depois você abre leques. Você tem um eixo forte aqui.
Depois você vai abrindo para cá, você vai abrindo para lá. Seja especialista em algo. Não sabe o mínimo para fazer bons anúncios. Número 9 aqui faz muito sentido quando você entende o seguinte. E eu já estou finalizando. O gestor de tráfego, quando ele trabalha em cima de apertar botão, ele não tem noção de como que ele faz bons anúncios. E bons anúncios para o Facebook, que é uma plataforma de experiência total, ele está preocupado com o usuário dele. Todos os usuários têm que ter uma experiência boa na plataforma. Se você começar a mostrar anúncios que não fazem sentido para pessoas que não têm interesse no teu produto, o Facebook vai fazer você pagar mais caro, vai entregar menos o teu anúncio. Aqui está uma jogada que poucos gestores sabem fazer, mas depois que você entende o jogo, ele começa assim, ó, putz, eu preciso mudar essa palavra. E como fazer bons anúncios? É você entender o que de fato impacta a pessoa, você entende o mercado, você sabe quem é o público-alvo, você sabe como as pessoas consomem aquele conteúdo. O que você vai fazer? Simplesmente isso. Você vai mostrar anúncios que impactam a pessoa de acordo com o mercado dela. O cliente está precisando de algo, por exemplo, na comida mesmo. Mostrar um food porn, mostrar uma comida explícita ali, aquele queijo derretendo, chocolate caindo, aquela coisa que de fato desperta fome. O fazer bons anúncios tem muito a ver com a estratégia DBO. Marca essa se vocês não sabem. Estratégia DBO: dor, benefício, objeção. É uma estratégia que, se você colocar os três no mesmo post, criativo, copy, você vai fazer um arraso. Você desperta a dor da pessoa no mesmo criativo, em que você expande os benefícios. Ó, você colocou o dedo na ferida dele e automaticamente ele sentiu dor. Na sequência, você vem com os benefícios ou com a cura daquela dor. E no final, você já contorna objeções que ele poderia ter. Deu para você entender? Se alguém tiver dúvida quanto à estratégia de DBO, me fala depois. Essa estratégia de DBO, se você usar em tudo, meu Deus do céu, é um negócio que funciona demais. Mas funciona muito. Porque você desperta a dor, você cria benefício e você contorna a objeção. Já era.